Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, realizando esta busca, e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradecemos a Deus por este corpo físico. Agradecemos a Deus também por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por sua bondade, misericórdia, amor, justiça. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo, deixando para todos nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos, estudando este código. Aos espíritos amigos, agradecemos a eles pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente a nos auxiliar em nossas escolhas, para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais um estudo de o Evangelho do Cristo. E hoje refletiremos com base na questão de número 433 de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, estudo feito em conjunto com Filosofia Espírita do Espírito Miramês, onde encontramos comentários deste espírito a todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita. Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, e Filosofia Espírita, organizado mediunicamente por João Nunes Maia. Então, hoje, a questão de número 433, que se encontra no capítulo 8º, Emancipação da Alma, livro 2º, A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando acerca de sonambulismo. Já estudamos diversas questões acerca deste assunto, já que iniciamos este assunto com a questão 425. Então, hoje, a questão 433. E na questão 433, Kardec fez o seguinte questionamento: o desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização, ou seja, está mais ligada à organização física ou à
natureza do espírito que se encontra ligado a esta organização física. E os espíritos superiores, atendendo à solicitação de Kardec neste questionamento, esclareceram da seguinte maneira: a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Então, a depender da necessidade do espírito, ele vem ligado a uma organização física mais preparada. A depender da tarefa que o espírito vem desenvolver aqui na Terra, existe todo um preparo da organização física para oferecer ao espírito melhores condições, um instrumento melhor para a execução das tarefas mediúnicas. Então é por isto que quando Kardec questionou se o desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito, eles responderam sabiamente que há um e há outro, a depender da tarefa ou da missão que o espírito vem desenvolver aqui na Terra. E como estamos falando acerca de sonambulismo, acerca de clarividência sonambúlica, é importante estudarmos um pouco mais acerca do assunto clarividência, e buscamos nas palavras também de Emmanuel, que se encontra no capítulo 47 do livro Seara dos Médiuns, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, onde Emmanuel nos fala acerca desta capacidade para perceber o mundo espiritual, que é a clarividência. Então ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira: como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada criatura. Ou seja, a visão do mundo espiritual, a visão mediúnica, ou seja, o olhar, os olhos do espírito, não funciona da mesma forma para todas as almas. Então, conforme aqui Emmanuel nos fala, que assim como acontece na alimentação do corpo, a visão da alma é diferente para cada criatura. Os olhos, igualmente, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais de cada criatura. E aí ele acrescenta mais adiante da seguinte maneira: se uma pessoa só é desavisada, se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirável pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado nos tempos modernos pode ser vista a longa distância através da televisão. E se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica, acrescenta Emmanuel, enquanto a observação mediúnica não se generalizar
mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo do estudo. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção sobre a necessidade para aprendermos a lidar com o assunto mediunidade, assim como em qualquer outro campo da nossa vida, é preciso estudar. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, as 7 cores que conseguimos distinguir com a nossa visão limitada, então ele diz a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial por estruturar-se em simples jogo de luz. Então, assim é o arco-íris. Então, assim, precisamos estudar acerca de mediunidade para sabermos e entendermos como funciona e para que existe, por que existe, desde quando existe a mediunidade. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação das palavras de Emmanuel, bem como a citação da questão 433, para, na sequência, ampliando e aprofundando as nossas reflexões acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 25, do volume número 9, tem como título, capítulo 25, Desenvolvimento. E conforme nós sabemos, em mediunidade, não se deve de forma alguma forçar o desenvolvimento da mediunidade. Tudo deve e precisa acontecer naturalmente. Exatamente por isto que Emmanuel nos chama a atenção sobre essa necessidade, o impositivo do estudo. Então, assim, Miramês inicia as suas reflexões comentando esta questão 433, que o desenvolvimento maior ou menor da mediunidade, que conhecemos com o nome de clarividência sonambúlica, depende, de certo modo, da organização fisiológica que prende ou afrouxa os laços da alma com menos ou mais intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma. Por isso, os espíritos amigos responderam a Kardec que depende tanto do corpo físico quanto da natureza da alma. Então, a natureza da alma, ou seja, o desenvolvimento, a evolução da alma, assim como a tarefa que a alma veio realizar aqui na Terra, no campo da mediunidade, vai exigir um instrumento mais ou menos preparado para isto. Da mesma forma que no campo profissional, a depender da atividade que você tenha que executar e dependa de instrumentos para a execução dessa tarefa ou das tarefas, você precisará de um instrumento mais ou menos
preparado, afiado para a execução da tarefa. Então, assim, se um médico, um cirurgião, ao ter a necessidade de realizar uma cirurgia, ele precisará de instrumentos para a execução das suas tarefas, instrumentos capazes para isto, preparados para isto, bisturis altamente afiados para a execução das suas tarefas, bem como toda a instrumentação para a cirurgia ou para os procedimentos que ele for realizar juntamente com a sua equipe. Então, assim, Miramês nos diz, no entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade menos ou mais desenvolvida, como promessa do mundo espiritual a reencarnar-se. Há pessoas, diz Miramês, que existem pessoas altamente conscientes da verdade, que o tempo amadureceu e que vivem em certa pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Então existem pessoas que a clarividência na sua vida é algo normal, é algo natural. Ela tanto vê o plano material como o plano espiritual conjuntamente e sabe distinguir perfeitamente o que é uma coisa e outra. E ainda Miramês acrescenta que o desenvolvimento de todas as faculdades espirituais é variado e variável, fundamentado em um só princípio, o amor. Então ele diz acerca do amor, acerca da necessidade de desenvolvermos no campo, e ampliarmos a nossa visão para a execução das nossas tarefas aqui na Terra com maior tranquilidade, com maior naturalidade. E conforme ele diz, o fundamento básico para tudo isto chama-se amor. E ainda ele diz na sequência: entretanto, esse amor se divide em expressões diversas, como todas as folhas de árvores são folhas. Porém, em observação atenta, veremos que não existe uma igualzinha à outra, assim como também as marcas digitais e os rostos humanos. Então aqui Miramês nos fala acerca desta variação ao infinito do amor, assim como as folhas das árvores, que não existe uma folha igual a outra. Da mesma forma, aqui ele nos lembra acerca das nossas digitais, que não existe uma digital igual a outra, bem como o rosto humano. Se você estiver no meio de uma multidão e ficar olhando a fisionomia de todas as pessoas que forem passando por você, cada fisionomia é diferente, cada fisionomia tem um detalhe, tem um traço diferente. Eu gosto de fazer isto quando estou no meio de multidões. Fico observando a fisionomia, os traços das pessoas, e não encontramos uma igualzinha a outra, porque a nossa identidade na condição de espírito, ela é única. Não existe um espírito que foi clonado, que foi copiado do outro. Conforme os espíritos superiores nos chamam a atenção, que Deus é aquele mais exímio artesão que, simbolicamente falando, quando nos fez a cada um, jogou a forma fora. Ou seja, ele não usou a mesma forma, simbolicamente falando, para fazer
várias criaturas, uma tarefa em série industrial. Então, assim, aqui Miramês nos lembra acerca das nossas digitais, acerca do nosso rosto, bem como das folhas das árvores. O despertamento mediúnico, se assim podemos dizer, para melhor entendimento, está ligado, para ser mais proveitoso, está ligado à educação das criaturas. Educação das criaturas. Sem o Cristo de Deus em nossos caminhos, poderemos errar as estradas e perdermos-nos e gastaremos muito tempo para reencontrar as luzes do Senhor. O espírito desencarnado, dotado igualmente de clarividência, encontra em alguns dos seus corpos espirituais mais ou menos facilidade também para as visões. A mente pode harmonizar as vestes do espírito, como pode endurecer-se, dificultando a sua própria paz espiritual. O essencial, lembra Miramês que o essencial para as almas é a conduta cristã. Jesus, quando reuniu seus discípulos, instruiu-os, tendo em seguida todos eles mudado de vida, de modo a que servissem de instrumentos para a luz do amor. Assim, deve ser o espírita. Se assim falamos, é para que se tenha mais vigilância, sem se esquecer da oração de todos os dias. Oremos com palavras e pelo exemplo. O pensamento surge em nós na sua candidez, oriundo da força de Deus, e nós imprimimos nele os nossos sentimentos espirituais, capazes de fazê-los brilhar em nossos corações ou castigar os nossos ideais. Então é necessário, aqui nos lembra Miramês, é necessário que trabalhemos constantemente pela e para a nossa melhoria, pela e para a nossa evolução. E assim ele diz que a primeira vontade da criatura que entra para a execução das tarefas do espiritismo é desenvolver mediunidade. Este é um interesse geral, pois os fenômenos atraem, qual a luz em relação às mariposas. No entanto, esse interesse é breve. O maior fenômeno da vida, que é o do interesse dos céus, é a mudança que se pode fazer na vida. Então aqui Miramês nos lembra que boa parte das pessoas, quiçá da maioria, quando chegam para as tarefas na seara espírita, a sua maior vontade é desenvolver mediunidade, mas que esse interesse passa rápido. Assim, nós precisamos manter o estudo constante acerca do assunto, irmos trabalhando pouco a pouco, sem aquela vontade incontrolável, quase incontrolável, de se desenvolver a todo custo mediunidade, porque tudo deve acontecer de forma natural, a seu tempo, conforme nos orientam os espíritos superiores através de Kardec. Então ele diz que o maior fenômeno da vida, que é o do interesse dos céus, é a mudança que se pode fazer na vida. Cortar por completo a violência, esquecer o ciúme,
e matar por completo os dois monstros que devoram os ideais do espírito, o orgulho e o egoísmo. Então aqui Miramês nos orienta que o que nós precisamos fazer é cortar por completo a violência na nossa vida, esquecer o ciúme, bem como matar por completo os dois monstros que devoram os ideais do espírito, e esses dois monstros são chamados de orgulho e egoísmo. São fenômenos que, se quisermos observá-los, todos os dias a natureza nos mostra, sem despender enormes esforços e o próprio tempo. São, pois, comuns para a visão de quem queira vê-los. Todavia, a importância está nas transformações espirituais, como as que fizeram os cristãos primitivos, fundamento de todas as profecias, de todos os mandamentos e de toda a vida. Então, assim como trabalharam os primeiros seguidores de Jesus pela e para a transformação naquela época, assim nós precisamos também trabalhar. Nós precisamos arregaçar as mangas, como se diz simbolicamente, e trabalharmos não para transformarmos os outros, mas para nos transformarmos em pessoas melhores. Porque não estamos aqui na vida para salvar as outras criaturas, como se diz popularmente, mas a nossa missão maior e primeira é para conosco mesmos. E se em realizando esta tarefa, através desse esforço de transformação do nosso mundo interior, nós conseguirmos auxiliar também outras criaturas através do bom exemplo, através do nosso esforço exemplificado na prática, com certeza isso será muito gratificante. Mas não podemos nos esquecer da nossa própria transformação, porque não estamos aqui no mundo para vencermos as outras pessoas. Estamos aqui no mundo para vencermos a nós mesmos, vencermos a criatura velha, transformar essa criatura velha em uma criatura nova, reformada, conforme nos lembra o apóstolo Paulo. Então, assim, voltando às palavras de Miramês, ele diz da seguinte maneira, que o planeta em que vivemos precisa do exercício desses fundamentos, porque nada falta na Terra. Ela é um paraíso, e os que moram aqui na Terra, nós que moramos aqui na Terra, transformamos a Terra em um inferno, a depender da visão de cada um. Então ele diz que a Terra, é um paraíso, e os que moram nela a transformam em inferno por desrespeitarem as leis do amor. A partir do momento em que nós respeitarmos a lei do amor, a Terra realmente será um paraíso. O dia em que todos vivermos os ensinamentos do Cristo, a Terra transformar-se-á em um verdadeiro céu, e o Mestre ficará visível em todos os corações a nos dizer: a paz vos dou, a paz esteja convosco. E os dons espirituais aflorar-se-ão em todas as criaturas, como resposta de Deus pelos esforços individuais no exercício da caridade, em se alcançando o amor. Então, assim, Miramês nos lembra que quando nós nos transformarmos realmente, quando nós
realizarmos o nosso processo de reforma íntima, quando nós transformarmos o nosso mundo interior em um verdadeiro paraíso, nós estaremos assim contribuindo para que a terra também se torne o verdadeiro céu. E os dons espirituais se aflorarão naturalmente em cada um de nós, sem termos que realizar esforços extravagantes para que isso aconteça. É por isso que Miramês, assim como os demais espíritos superiores, juntamente com Kardec, nos orientam e nos esclarecem que em mediunidade tudo é preciso seguir de forma natural a execução das nossas tarefas, a nossa transformação, que tudo virá a seu tempo por acréscimo da misericórdia de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve voltaremos a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual para seguirmos adiante com os nossos estudos e reflexões em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve.